E as perguntas de Jesus são desafiadoras. As perguntas de Jesus têm muito mais a ver com aquilo que Ele quer nos falar. E estamos aprendendo muito com essas perguntas. E eu tenho certeza que você já reparou, você que tem vindo nos domingos aí, que nós estamos olhando as perguntas de Jesus no livro de João. Então nós estamos passando muitos textos que já pregamos, e alguém pode pensar, o pastor está repetindo a mensagem. Não, mas olhando o mesmo texto numa outra ótica. E hoje nós vamos falar sobre Lázaro, a música que acabamos de cantar. João capítulo 11. Quando falamos sobre Lázaro, todo mundo que é de igreja, todo mundo que frequenta igreja, vai dizer assim, mas o que mais que a gente pode aprender a respeito dessa história? O que mais que nós podemos aprender? E a Bíblia é tão rica que você pode ouvir milhares de mensagens sobre Lázaro, que você vai dizer, olha, não tinha analisado por esse ângulo, porque Deus sempre tem algo a nos falar, a nos ensinar. Então eu gostaria de convidá-los para que abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 11, nós vamos ler dos versos 17 a 27. Nós vamos ler dos versos 17 a 27. Mas todo o capítulo vai falar sobre a enfermidade de Lázaro, vai falar que as irmãs Marta e Maria, os três eram uma família muito amada por Jesus, e as irmãs mandam comunicar, pedem que as pessoas comuniquem a Jesus da enfermidade de Lázaro. Jesus atrasa 2 dias. Eu já aprendi no meu ministério que quando alguém fala assim, pastor, visita um amigo meu, visita um parente meu, eu descobri nesses 40 anos que eu não posso deixar para depois. Porque no início, em alguns momentos eu deixava para depois, quando ia visitar, a pessoa já tinha morrido. E não tinha mais sentido orar pela pessoa ou visitar a pessoa. Então, quando alguém fala, eu faço de tudo para ir imediatamente. E faço visita para qualquer pessoa. Eu estou aqui servindo a Cristo, servindo os irmãos. Então, se você conhece alguém na UTI, alguém que precisa de uma visita pastoral, descubra o meu telefone aí, que já está nas redes, né? Mas pode pegar comigo, com a minha família, qualquer um da igreja que conhece, liga para mim, para que eu possa visitar, para que eu possa orar. Eu vou orar nas empresas. Essa semana eu orei numa empresa aqui em Passo, que nenhuma pessoa é da igreja. Então, nosso trabalho é servir a Cristo e orar. Orar e levar a palavra. Uma empresa que estava enfrentando muitas dificuldades, muitas lutas. Eu não sei onde você trabalha, mas muitas vezes uma empresa tem aquele ambiente pesado, né? E as pessoas falam assim, quem que nós vamos chamar? Não é o Chapolin Colorado, né? Chama o pastor, e o pastor vai lá orar, e vai ser um privilégio poder levar a palavra, clamar em nome de Jesus no local de trabalho, que é permitido também, né? Nós não vamos, de uma forma, sem ser convidado, entrando em lugares que nós não tivemos essa permissão. Queridos, então, Jesus foi comunicado, ele atrasou de uma forma proposital 2 dias, e quando ele chega na cidade, Lázaro já estava morto há 4 dias. É importante que nós saibamos que na cultura judaica e na tradição rabínica, eles acreditavam, o ML deles atestava que uma pessoa estava realmente morta. Eles não tinham toda a estrutura que temos hoje. Depois de 4 dias, eles falaram, não, aí não tem mais jeito. Até 3 dias, Eliseu, Elias, tiveram esse milagre de ressuscitar pessoas.
Mas depois do terceiro dia não tem mais como. E Lázaro já estava no quarto dia. Quando Marta tem um encontro com Jesus, é um encontro assim surpreendente. Então eu quero convidá-los para que nós olhemos para a história de Lázaro, que a pedra foi removida, Jesus pediu para remover a pedra, Jesus pediu para desatá-lo, ele estava todo envolto em faixas, como era o costume da época, para o sepultamento, e Jesus pediu para que tirasse as faixas dele. Então tem muitas pessoas que se convertem, vêm com luta espiritual, com pressão diabólica mesmo, e outras pessoas com grandes lutas, e o papel da igreja é ouvir essa voz de Jesus dizendo: tira a faixa, tirem as faixas, para que a pessoa não tenha uma vida mais de morto ou de morta, mas que ela tenha vida em Jesus. Interessante que quando Jesus opera esse sinal, nós chamamos, o Evangelho de João chama milagres de sinais. Interessante que Jesus fala assim para Lázaro: sai para fora. Eu sei que os professores de português, quem ama a língua portuguesa, vai ouvir essa expressão sai para fora e vai dizer o seguinte: é um pleonasmo, é um vício de linguagem. Nós não falamos sai para fora, sobe para cima, desce para baixo, não falamos. E Jesus fala sai para fora. Por que Jesus usa esse pleonasmo? Que para nós, no português, não devemos usar. Porque em hebraico, há uma ênfase, há uma ordem, há um imperativo: saia e saia para fora. Interessante que Jesus fala Lázaro, e nós, os pregadores, na empolgação, nós cremos que se Jesus não falasse assim Lázaro, mas se ele falasse apenas para o sepulcro, saia para fora, todos aqueles que estavam naquele local iriam ressuscitar. Então Lázaro sai para fora. Interessante que João chama de sinal. Todos que vêm para a nossa cidade, cidade de Passos, de Belo Horizonte, de Ribeirão Preto, de Franca, todos verão as placas dizendo Passos tantos quilômetros, Passos, e a placa, qual o objetivo dela? Sinalizar que a cidade de Passos está logo ali, não ali de Mineiro, né? Mas está pertinho. E aí, quando a pessoa chega, ela vê que o sinal fala Passos, mas quando ela chega aqui, ela descobre que aquele sinal só apontava para algo muito maior, uma cidade maravilhosa, um povo bonito, e as pessoas se surpreendem, mas que lugar legal, que clima maravilhoso, né? Que cidade abençoada. Mas a placa só apontava, o sinal só apontava para algo ainda maior. E quando João chama esse milagre de Lázaro ser ressuscitado como sinal, ele aponta para nós que em Jesus, um dia, todos aqueles que creem ressuscitarão para a vida eterna. Aleluia. Então aponta para algo muito maior, muito maior. E queridos, então vamos ver o texto de João capítulo 11, verso 17, que diz assim: quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. 4 dias. Vamos seguir. Ora, Betânia ficava mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Gente, 3 quilômetros é um bairro. Não é tão longe. Jesus atrasou. Atrasou na nossa ótica. Porque na ótica de Jesus, ele tinha que chegar depois dos 4 dias. Muitas vezes Jesus vai chegar na minha vida e na sua vida quando parece que não há mais solução. Não tem mais jeito. Verso 19. Muitos dos judeus
vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-las por causa do irmão. Então, nós vemos aqui um quadro: Jesus, Lázaro, os amigos, os judeus, aquela família enlutada, e Jesus lidando com o luto. Quem já passou por um luto aqui na vida? Todos nós, né? Já tivemos pessoas queridas, entes amados que partiram. Tem gente que até hoje não consegue lidar, ou melhor, lida com o luto ainda com muita luta, com muita dor. E só Jesus para estancar, para consolar, para confortar. É um pai, é uma mãe. Como dói a partida de alguém que nós amamos. Então Jesus estava nesse contexto fúnebre, de luta, de dor, de angústia. Verso 20. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Gente, vocês percebem que nós conhecemos a história de Marta e Maria, como Maria sentada aos pés de Jesus, escolheu a melhor parte, que Marta é aquela ocupada que não procura tanto o lado espiritual. Nós até falamos que nós vivemos num mundo que deveríamos ser mais Maria, de buscarmos mais a face de Deus, e estamos vivendo no mundo de Marta, de estresse, de correria, que não tem tempo para Deus. Mas vocês percebem que aqui desconstrói um pouco essa imagem que nós temos de Marta? Por isso que eu quero convidá-los a olhar para esse sinal, para esse milagre, agora na perspectiva de Marta. Porque aqui nos diz que quando ela ficou sabendo que Jesus estava chegando, ela não esperou na sua residência, ela correu ao encontro de Jesus, enquanto Maria ficou sentada. Então é uma pessoa proativa, uma pessoa que quer Jesus, uma pessoa que vai atrás de Jesus, que está com luto, que está com uma dor, e ela corre para Jesus. Verso 21. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Interessante que Maria vai dizer a mesma coisa para Jesus quando o vê. Interessante que eu e você falamos muita coisa assim, mas por que Jesus não está aqui? É um desafio para a nossa fé. E na angústia nós temos questões de fé que abalam. Mas Maria correu para Jesus. E muitas vezes nós corremos de Jesus. A nossa dor não deve nos afastar dele. Mas mesmo quando não entendemos, é nele que precisamos nos recorrer. É a ele que precisamos ir. Verso 22. Mas também sei que, mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Então, Marta, ao mesmo tempo que fala que Jesus, se estivesse presente, o irmão não teria morrido, ela faz uma declaração de fé. Ela diz o seguinte: mas sei que tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Mas quantas vezes eu e você temos declaração de fé, temos uma palavra de confiança, mas muitas vezes ainda não enxergamos que Deus é aquele que nos surpreende, que vai além das nossas declarações de fé. Deus vai além da nossa doutrina, Deus vai além da nossa teologia, Deus vai além da nossa expectativa, porque é um Deus que nos surpreende. Olha o verso 23. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Interessante que essa palavra, ela tem um significado assim: um dia ele vai ressuscitar.
Mas aqui Jesus também estava afirmando que ele tinha poder para ressuscitar naquele momento. Gente, vamos ser sinceros. Por mais que eu e você e a própria Marta, nós tenhamos fé em Jesus, ressuscitar Lázaro já estava fora de cogitação. O que há na sua vida que você fala assim, não tem mais jeito? É algo que já se perdeu. É algo que você fala assim, não, é quase, eu estou repetindo muito, né? Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, eu vou morrer assim. Não vai morrer assim. Porque há poder no nome de Jesus para mudar o seu coração, a sua mente e ressuscitar o que há de melhor. Interessante que você tem algo maravilhoso e o inimigo coloca esse lado maravilhoso como algo negativo. Mas Jesus, ele tira esse lado negativo para dizer que ele criou você para liderança, ele criou você para romper em fé, ele criou você para superar nele todos os embaraços, todas as dificuldades. Então Jesus afirma, o seu irmão há de ressurgir. Verso 24, ao que Marta respondeu, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Aleluia. Queridos, nós temos parentes que já foram para a glória e que nós carregamos essa esperança, essa convicção que eles ressuscitarão um dia. E que um dia todos nós nos encontraremos com eles também em glória. Nós carregamos essa esperança. Porque se nós não temos a confiança na ressurreição, a palavra de Deus fala que é vã nossa fé. Não serve para nada. Essa semana surgiu um líder religioso, uma heresia, que não é nova, mas apareceu como nova, que ele afirmou em rede social, nas mídias, que Deus não é um fogo consumidor. Ele anulou com a palavra dele a condenação eterna. E ele apresentou um Jesus que todos querem ouvir, um Deus que todos querem ouvir, que Deus é amor, que Deus aceita tudo. Queridos, que engano! E é uma pessoa com profundidade teológica. Mas quantas vezes o pensamento humano domina tanto que a pessoa vai além da palavra. Porque quando você tira essa questão da condenação eterna, da salvação eterna, você tira toda a beleza, toda a justiça de Deus que se cumpriu na cruz, onde Jesus se entregou por nós. É como se você anulasse, como você dissesse, Jesus morreu por nada. Mas por mais que alguém fale isso, por mais que a pessoa seja conceituada, o que prevalece é a palavra de Deus, é a vontade de Deus. Infelizmente, muitos serão enganados, mas a palavra de Deus é clara, que Jesus pagou o preço por nós, e que um dia todos nós ressuscitaremos na fé. E a ressurreição de Lázaro aponta para isso, a uma ressurreição ainda maior do que a de Lázaro. Nós nos surpreendemos com a ressurreição de Lázaro. Olha, um defunto, dá para você imaginar um corpo em decomposição, um corpo já cheirando mal, com a cor totalmente diferente de uma pessoa viva, e de repente aquele corpo mudar a sua cor para uma pessoa viva, voltar à respiração. Que coisa espetacular, mas só que isso é um sinal que aponta para algo ainda maior. O que é maior do que isso, pastor? A nossa ressurreição pela fé em Jesus. A nossa ressurreição pela fé em Jesus.
nesta noite, Jesus está fazendo um milagre ainda maior. Quando todos nós depositamos a confiança nele, a ressurreição começa agora. E ele é tão maravilhoso, esse Jesus, que ele não apenas realiza que isso já é tudo, a ressurreição no futuro, como ele muda a nossa vida agora. Agora. Não aceite nenhuma perturbação do maligno. Não aceite uma vida de rastejar. Não aceite uma vida de opressão e pressão. Uma pessoa que crê em Jesus passa por lutas, passa por dificuldades, mas ela está rompendo em fé. Ela está declarando em cada momento que ela crê, que ela acredita. O propósito dessa mensagem é despertar em você uma fé inabalável, de você acreditar que Deus muda a sua vida, muda a sua história, muda a sua família, muda o seu coração, a sua mente. Não aceite menos do que isso. Não acredite na mentira de Satanás, que quer colocar você dentro da gruta, que quer colocar uma pedra pesada, porque ele rompe a fé, ele rompe as faixas. E principalmente, ele quer que rompemos em fé. Então ela declara: eu sei que ele há, Lázaro, de ressurgir na ressurreição no último dia. Vamos ver o versículo 25. Então Jesus declarou: eu sou. Ah, gente. Aleluia. Eu sou. Gente, o texto de João, esse texto, capítulo 11, ele é maravilhosíssimo. Não tem expressão em português para expressar como ele é maravilhoso. Porque aqui João apresenta Jesus como ele é, totalmente humano, totalmente sentindo a dor das pessoas. Aqui é o único texto que vai dizer que Jesus chorou. A Bíblia vai dizer que ele teve uma comoção interna de ver a dor, o choro das irmãs. Interessante que eu nunca nunca senti o cheiro da dor, nunca na minha vida. Eu fui só sentir o cheiro da dor quando a minha esposa passou pelo luto. Gente, eu percebi assim nela exalando o cheiro de uma dor. E o texto fala que Jesus sentiu essa dor que elas estavam sentindo. A humanidade de Jesus foi totalmente expressa. Mas quando ele fala, eu sou a ressurreição e a vida, ele está declarando a sua divindade. Porque o único que disse isso, eu sou, está lá no Antigo Testamento e continua para toda a eternidade, que é o nosso Deus. 7 vezes Jesus vai dizer no livro de João: eu sou, eu sou, eu sou. E esse eu sou é que é poderoso para mudar a sua vida e ressuscitar o que está morto em você. O que você já desistiu, o que você todo mundo já olha e fala, não tem mais jeito. Mas o eu sou, além de trazer à existência o que não existe, ele é poderoso para ressuscitar aquilo que já está decretado como morto. Ele ressuscita, porque ele é a vida, ele é a ressurreição. E ele fala ainda, Jesus, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, queridos, nós cremos nele, porque ele já venceu a morte. Nem a morte é um inimigo mais para nós. Então, queridos, eu vou dizer algo para você: não fique preso no pecado. Não diga que você não aguenta, que você é irresistível para o pecado. Você tem que ser irresistível para a graça de Deus. Você tem que ser irresistível para o perdão de Deus. Quando o diabo mente para você e você acredita nisso,
ele está querendo que você continue morto. Mas Jesus rompe e fala: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Nenhum momento de prazer momentâneo compensará a eternidade que Jesus prepare para mim e para você. Nesta noite, tome uma posição e diga: na minha vida não, inferno. Na minha vida não. Por mais que eu lute com a minha carne, com meus pensamentos, eu creio que Jesus é a ressurreição e a vida, e eu não vou escolher a morte. O verso 26. E agora é que entra a pergunta de Jesus. Quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Jamais morrerá. Muitas vezes tem pessoas vivas que estão mortas. E tem pessoas que morrem e estão completamente vivas. E Jesus pergunta: você crê nisso? Você crê nisso, Marta? É uma pergunta para mim, para você, para toda a humanidade. Você crê? Você crê em mim que você não vai morrer? Não vai ter uma vida de morte, uma vida de pecado, uma vida de condenação eterna? Você crê em mim? É a pergunta de Jesus. E o 27. Marta vai responder: sim, Senhor. Eu pergunto para você nesta noite e replico, apresento a pergunta de Jesus para mim, para você, para todos nós. Você crê que Jesus é a ressurreição e a vida? Marta respondeu: yes, yes. Eu imagino Marta empolgada e dizendo: sim, Senhor, sim, Senhor. E Lázaro não estava ressuscitado ainda. Ela estava no luto. Talvez você esteja ainda no luto e na luta. Mas você pode declarar: sim, Senhor, eu acredito. Em lágrimas, em desafios de fé. Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo. Olha que declaração de fé maravilhosa. No meio da angústia, no meio da luta, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Aleluia. E, queridos, diante desse texto, eu quero apresentar 5 situações para rompermos em fé. A primeira delas, eu quero que o pessoal coloque para nós, por favor, aí no telão. A primeira delas, romper em fé, é louvar a Jesus, louvar a Deus nas nossas provações mais avassaladoras. Quando você passar por muita luta, muita dificuldade, não deixe de glorificar a Deus. Que os seus lábios não cessem de glorificar a Deus. Eu louvo meu Deus, eu louvo meu Deus. E todo mundo vai estranhar, vai assim: mas puxa, a pessoa está ali na dor, a pessoa está numa perda irreparável. E você está dizendo: eu glorifico a Deus, eu louvo a Deus. Mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não saiba qual o propósito, qual o sentido, eu confio na soberania, eu confio no amor, e eu sei que Ele conduz tudo para o melhor. Eu declaro o meu louvor ao meu Deus. Então, romper em fé, como Marta fez, é levar nossas provações avassaladoras ao Senhor. Ela estava de luto e ela correu para Jesus. Corra para Jesus. Não fica como espectador. Muitos ali ficaram assistindo, mas Marta foi aquela que correu até Jesus. Segundo lugar, quero destacar também, romper em fé é confiar que Deus está no controle de todas as nossas circunstâncias. Foge do seu controle, foge do controle da família, mas não foge do controle de Deus. Não foge do controle de Deus. E quando Deus permite que algo aconteça na sua vida, com certeza é um propósito para você crescer mais,
para você confiar mais, para você declarar mais a sua dependência dele. E dizer: Deus, mesmo que o sol não brilhe, ele nunca deixou de brilhar. Mesmo que eu não veja nada, que eu não enxergue, eu continuo sabendo que o Senhor nunca deixou de ver, nunca deixou de atender, nunca deixou de ser Deus. É soberano, é Senhor. Terceiro lugar, romper em fé é crer no poder ilimitado de Deus. Eu e você, nós temos uma tendência de falar: tá bom, eu creio em Deus, tá bom, eu creio em Deus. Só que muitas vezes a realidade fala outra coisa. Aí você fala: eu creio em Deus, mas parece que a coisa não está. Parece aquele Deus do deísmo, aquele Deus que tem poder, mas não tanto assim. O Deus que nós cremos é um Deus de poder ilimitado. Ilimitado. E nós falamos: Deus, o Senhor tem poder para fazer isso, que é impossível. Nós ficamos aguardando. E mesmo que o Senhor não faça, eu nunca vou deixar de te seguir. Eu nunca vou deixar de crer. Quarto lugar, romper em fé é viver na certeza das promessas de Deus a respeito da eternidade. Queridos, é tão confortante para nós saber que a dor, que a decepção, que o sofrimento, tudo isso é leve em comparado com o peso da glória. A Bíblia vai dizer que todas as nossas provações, de todos nós, é como se fosse uma pena que você jogasse. Aí você fala assim: não, mas é pesado, é difícil de carregar. Mas a Bíblia fala que é uma pena, comparado com aquilo que aguarda tanto a mim quanto a você que cremos. É uma bigorna da glória de Deus. Por isso que eu tenho dito nas minhas lutas, nas minhas dificuldades, eu tenho dito nas madrugadas assim: Deus, se eu tiver que levar um peso, carregar um peso, que seja o peso da Tua glória, que seja o peso da Tua glória, porque o diabo quer colocar pesos, quer colocar culpa, cobranças. E Jesus já levou tudo isso na cruz. Se tiver que ser um peso, que seja o peso da Tua glória. Quinto e último lugar, romper em fé é aplicar pessoalmente a verdade de Deus no presente. Eu quero convidar você, preste bem atenção. Deus está falando ao seu coração, ao meu coração. Eu quero convidar você para diante de algo inesperado, para algo difícil. Todos nós vamos enfrentar, estamos enfrentando algumas lutas mais cruéis possíveis. Mas que eu e você possamos viver pessoalmente a verdade de Deus, hoje, agora. A verdade de Deus, que Ele cuida de mim, que Ele cuida de você, que Ele é Senhor, que Ele é Senhor.